Olá, começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business em que nós avaliamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business. Estou aqui com Bruno de Oliveira. Brunão, tudo certo? Olá, Giovana. Olá, ouvintes. Muito bom. E Fernando Miragaia. Oi, Gil. Oi, ouvinte. Prazer aqui mais uma vez estar em um radar diretamente do Rio de Janeiro. Muito bom, trazendo sotaque. Bom, e chegamos em dezembro, hora de fazer aquele balanço do ano, ver o que deu certo, o que deu errado, e no caso a gente vai falar do que deu errado. Os maiores micos ou coisas que floparam no nosso setor automotivo ao longo de 2023. Roda a vinheta que a gente tem muito a conversar. Então, bora falar dos micos do setor automotivo em 2023. A gente separou aqui, na nossa conversa pré-gravação, nossa conversa em off. Nossa cola, né? É isso aí, nossa colinha. 5 tópicos relevantes que rolaram, movimentos importantes desse ano, que não deram muito certo. E acho que a gente pode começar a falar sobre a iniciativa do governo para fomentar a renovação de caminhões, que acabou que não saiu muito do lugar, né? A expectativa era grande em torno desse programa, que ele surgiu dentro de um contexto ali para fomentar a venda de veículos leves. Era um pleito da indústria das montadoras para tentar desovar, ou tentar pelo menos injetar um pouco mais de volume nas vendas que estavam vindo muito baixas. E ali nas negociações com o governo acabaram colocando de última hora que o programa deveria também contemplar caminhões e ônibus também, né? Foi mobilizada uma parte dos recursos para tentar fomentar ali, dar descontos para quem quisesse comprar caminhões 0 quilômetro, mas com o passar dos meses, das primeiras semanas, acho que já dá até para falar, não se viu tanto interesse por parte do consumidor. E isso foi nas primeiras semanas, no primeiro mês, segundo mês, e quando chegou para terminar, quando chegou a data de vencimento até onde iriam esses descontos, pouco se vendeu. Uma outra montadora acabou aparecendo no mercado falando que vendeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não foi assim algo como se esperava. Nossa, a gente de fato conseguiu fazer com que frotistas fossem até as concessionárias ou até as montadoras para poder comprar grandes lotes. Isso não aconteceu. É claro, não deu certo, acho que cabe colocar aqui como um dos grandes micos do setor no ano, mas teve alguns fatores contribuindo para isso, né? As montadoras falaram que, para quem está acompanhando a gente entender, para o frotista comprar um caminhão zero dentro do programa, ele tinha que colocar um similar mais antigo para reciclagem, obter um certificado e com esse certificado em mãos ele ia lá e conseguia esse desconto. Todo esse trâmite demorava muito mais do que o tempo de duração do programa, que estava ali em torno de 4 meses, né? Não tinha tantas recicladoras assim homologadas no país. Enfim, é um mercado onde que sentiu muito financeiramente, né? Essa troca do Euro 5 para o Euro 6, o pessoal estava um pouco descapitalizado, tem toda a questão de taxa de juros e etc. Mas acho que assim, né, apesar disso, né, de que ele foi mal desenhado, ninguém acho que talvez olhou para isso, né, que olha, todo o trâmite que o pessoal vai ter que fazer dura muito tempo. Então, será que tem que ser para 4 meses ou vamos colocar para mais tempo, como se tentou? Então, acho que por conta disso, podemos ratificar que foi um grande mico esse ano. Eu acho que foi pareceu, assim, não que foi, né? Não era essa a intenção do governo nem das montadoras, mas pareceu um puxadinho meio... Completamente. Quando você faz de última hora. Você fez aquele plano para os veículos leves que teve seu sucesso dentro da sua proposta. A gente pode até debater isso, se foi certo ou errado, mas alavancou as vendas de uma certa maneira, mas você foi para um segmento que é muito mais sensível a outros fatores, né? Como você falou. Você tem a transição para o Euro 6, você tem a questão de juros, é um setor que depende muito de crédito, e eu acho que também não ficou claro, e até o governo fez um meia-culpa sobre isso, não ficou claro como é que era essa entrega desse caminhão usado, né? Nessa jogada toda, como é que ia ser esse processo, o que ele ia trazer de benefício. E aí pensando até não só no frotista, mas até no caminhoneiro autônomo, né? Então não ficou muito claro. Então acho que realmente foi mal comunicado, mal planejado
que era um programa que demandava muito mais tempo e tinha que vir com uma questão de financiamento muito mais forte e robusta, que naquele momento não se conseguia. Então, acho que foi um puxadinho mal feito, né? Aquele puxadinho que você faz meio às pressas, infelizmente, porque foi um segmento que careceu muito de boas notícias esse ano de 2024, Sim. que foi o segmento de caminhões. Acho que no fundo foi mais uma manobra política, né? Já que estava se conversando muito a respeito de um benefício para leves, de última hora ali alguém deve ter levantado a mão e falou, opa, peraí, então se vai ter recurso para leves, tem que ter para pesados também e tal. Eu lembro que foi na última semana ali antes do Haddad anunciar, que apareceu, até foi como uma surpresa, assim, que caminhões e ônibus também seriam contemplados pelo programa. Sim, acho que era uma resposta às críticas, inclusive, do governo fomentar, dar um incentivo para o transporte individual, né, para venda de veículos, que em teoria, né, traz mais poluição, tem um impacto ambiental. Vocês lembram dos valores? Eram 2 bilhões, né? Que eu não estou muito familiarizado. Era 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. E usou-se pouco mais de 1/3 disso, ou nem 1/3. Eu acho que desse 1 bilhão, se não me engano, para caminhões eram 700 milhões, se eu não me engano. Então era esse número, Sim. é esse mesmo. Eu tô olhando aqui pro lado esquerdo. Usou muito abaixo disso. Sem dúvida. Eu acho que não foi nem 1/3, porque eu também estou tentando puxar aqui a nossa amiga Ana Paula Machado. Ana Paula Machado está presente aqui nos auxiliando nos bastidores com as informações. Temos uma cola, né? E é interessante, estamos sendo bem rigorosos, né? Falando que foi um mico do ano e de fato teve tudo isso, mas uma coisa interessante é que pelo menos deu essa movimentação dessa parte de renovação de frota e economia circular, né? Isso também foi um gargalo. Não tinha estrutura, porque tinha que partir das concessionárias, né, da destinação da reciclagem do veículo. E essa estrutura não estava dada, né? Então não tinha como acontecer. Ninguém vai falar que o programa não foi bom, mas alguém precisa falar, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui. Uma coisa que apareceu de alguma forma para ajudar, acabou escancarando todos os problemas e deficiências que ainda existem aqui no país em termos de reciclagem veicular, né? Sim, exatamente. A gente ainda não tem nada pronto. Mas talvez tenha sido um sacode bom para se preparar para uma futura renovação de frota. Né? E o que é interessante é que, assim, em tese, esse programa ele beneficiaria não grandes frotistas, né? Porque a dinâmica da renovação de frota com esse público, assim, ela é completamente diferente, né? Os caras compram muitos caminhões, os descontos são muito maiores e é tudo bem certinho, planejado, enfim, é sazonal, etc. Nesse caso, tentou se beneficiar o autônomo e tudo mais, só que estava muito claro desde o começo do ano de que é um grupo de clientes, ali, ou potenciais clientes, que não tem condições, ou pelo menos não teriam condições de se enquadrar dentro desse benefício, né? Sim. Foi uma tentativa, mas não estava ajustado de fato. Para o governo é cômodo e conveniente porque, olha, a gente atendeu todas as verticais aí, né? É uma resposta à sociedade de que foi igual para todos, não tem oportunidade para todos, mas na prática, como foi desenhado, acabou surtindo pouco efeito. Sim. Bom, e na esteira desse programa de caminhões, né, o programa que estava juntinho, a gente vai fazer uma menção honrosa como mico do ano, assim, que é o programa de incentivo às vendas de carros populares, né? Que a gente começou o ano com isso super em discussão, né? Esse debate muito aquecido no setor automotivo, se o governo deveria incentivar a venda de veículos de entrada, não vamos dizer populares, porque está muito longe, né? E aí, foi desenhado um incentivo, mas ele teve muitas críticas, né? Por ser muito pontual, 2, porque o governo fez aquela movimentação que é sempre difícil para o setor automotivo, que em alguns dias a gente vai anunciar um incentivo, aí bloqueia as vendas, ninguém compra carro esperando o incentivo. E no fim, acho que na média de vendas, né, aquele pico que teve pontual em julho, talvez um pouco agosto, não impactou o ano. O que vocês acham, gente? Eu acho que foi um mico também, porque foi algo que começou de uma forma completamente atrapalhada. Ou pelo menos muita informação desencontrada, ninguém sabia quem estava orquestrando esse movimento, o governo acabou meio que entrando no final para ratificar algumas coisas que já estavam sendo ditas.
Mas para quem não lembra, aqui fazendo um breve relato também. Boa, excelente. O ano é longo, né? Representantes de montadoras acabaram falando algo a respeito de que era preciso fazer um movimento, alguma coisa, viabilizar financeiramente vendas de veículos. E isso começou a pipocar em alguns eventos dentro do setor, né? Aí, de repente, apareceu uma entidade que representa as concessionárias de veículos aqui no país, encampando isso também, e isso acabou ganhando corpo e, de repente, apareceu, de fato, no final, o governo falando de que, olha, estamos vendo com todos os interlocutores uma forma de fazer as vendas de veículos de alguma forma decolar, porque o varejo estava mal e segue mal. Acho que só por conta disso a gente já pode ver que foi um grande mico, né? Enfim, isso foi se arrastando durante um tempo. Na verdade, existia uma indústria querendo vender mais e não baixar tanto o preço. Existia uma rede de distribuição querendo vender, mas não tinha produto. Enfim, estavam ali os dois atrelados. E tinha um governo, que é um governo, uma equipe nova, que assumiu recentemente, que precisava dar uma resposta tanto para a população em termos de consumo, né? Porque, enfim, o consumo estava retraído. E também no sentido de que, olha, a gente precisa mostrar serviço, enfim, a gente tem condições e tal. Aí começou uma briga para ver de onde iam tirar os recursos para financiar, para patrocinar, acho que no caso, esses descontos, né? Aí no final ali se arranjou verba ali, tirando daqui, um pouco dali, e se chegou num valor que acabou resultando em um mês de vendas um pouco maiores do que estava acontecendo na média anual desde janeiro e que não acabou, no final das contas, resolvendo tanta coisa, né? E, mais uma vez, né, nenhuma montadora vai aparecer falando que foi ruim, porque 1 é sempre maior que 0, né? Então, acho que, assim, no final das contas, acabaram vendendo um pouco mais, mas nada que mudou completamente a dinâmica do mercado, enfim, ninguém vai bater recorde de faturamento e lucro por causa disso, né? Eu acho que esse programa teve 2 pecados principais. Um que você citou, que meio que você alardeia um negócio que se demora a implantar. Então, o cara que está lá, pensando em comprar o carro zero dele, houve assim, não, peraí, o governo vai lançar um programa de incentivo ao carro popular que vai deixar o carro popular mais barato. Então ele segura, vai retardar a compra. Isso é uma regra de mercado, obviamente. Se você sabe que vai ter um Black November, né? Vai ter uma Black Friday, você vai, vou esperar 2 semanas a minha geladeira, vou comprar quando tiver a Black Friday. Então acho que foi esse o primeiro pecado. O segundo foi não ter tido uma prorrogação, não a prorrogação do programa em si, mas não ter vindo alguma coisa acompanhando para tentar pegar esse embalo das vendas, como também, novamente, a gente fala de taxa de juros, né? Um programa de uma política de financiamento mais favorável. Aqui que é um negócio que não depende do governo, não depende das montadoras, mas faltou isso também, e eu acho também que era um programa que, se fosse para ter algum impacto, deveria ter uma duração maior. Porém, assim, vamos ser justos também, porque eu conversei com muitos concessionários naquele período e todos eles meio que estavam aliviados com o programa, acharam ele benéfico, principalmente para a redução de estoque. Eles estavam muito preocupados com a questão do estoque. Então, pelo menos deu aquela esvaziada no pátio. Mais ou menos foi essa sensação que eu percebi vindo dos concessionários. Não a Fenabrave não falou isso, quem falou foram concessionários específicos, pontuais, donos de grandes redes. Mas eu acho que teve essa... Acho que de repente foi mais um efeito psicológico para o mercado do que efetivamente prático, né? E o que você está falando faz sentido, porque quando estava se discutindo o programa, todo mundo da indústria falava assim, não, a gente precisa disso, precisa estar perto do governo, o governo precisa fazer isso com a gente, por causa disso, disso, aquilo. Passou aquele mês onde se esgotaram os recursos, o discurso mudou na hora. Começaram a falar, não, realmente era um programa que era pontual, ninguém falou que ia durar mais, e o que vai de fato mexer vai aumentar os volumes, etc e tal, é taxa Selic, né, enfim. Então acho que todo mundo já sabia que não ia resolver tanto assim, não ia salvar a lavoura. Mas essa é uma medida paliativa. Era um paliativo naquele momento, até para justificar a produção também, né? Sim. Exato. Sim. Porque você imagina para a matriz, por exemplo, a gente não olha muito assim por esse ponto de vista, assim, para a matriz, você virar para uma matriz e falar assim, olha, a nossa produção está caindo porque não está vendendo. A matriz começa a pensar eventualmente, será que vale a pena continuar investindo, né? Uhum. Tem um pouco isso. Então acho que é uma resposta mais nesse sentido, de manter a produção ocupada ali do jeito que está
e a vida segue, entendeu? Bom, a gente tem muita coisa para falar disso, mas prefiro não aprofundar tanto para a gente cobrir os vários micos que rolaram no setor automotivo esse ano. E o próximo que eu gostaria de falar, que é um climão, assim, que ainda está... Ai, meu Deus. Ainda paira sobre a indústria, que é o regime automotivo do Nordeste, né? E todas as polêmicas que envolve a decisão de prorrogar ou não esse incentivo, né, que beneficia empresas que estão instaladas no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas principalmente o que está incomodando todo mundo numa possível extensão do programa é a Stellantis se beneficiar, né? A líder de mercado ter um incentivo para se manter nessa posição. Então, deu pano para manga ao longo de 2023, né? Mete a mão nesse vespeiro aí, primeiro, Bruno, vai. Não, deu muito pano para manga, segue dando pano para manga, mas eu vou tentar colocar a minha opinião aqui, o Bruno falando, tá? Eu acho que foi um mico porque... na verdade, assim, o que foi um mico disso tudo foi a guerra entre montadoras. Eu achei que, assim, algumas montadoras aqui do Eixo Sul-Sudeste se juntaram numa coalizão, numa espécie de coalizão contra a Stellantis, que eventualmente é a principal beneficiária da extensão dos incentivos. Eu acho que, assim, as empresas podem, de alguma forma, defender seus pontos de vista, seus interesses, mas acho que foi muito esquisito, sabe? Não precisava ter criado um clima tão de nós contra eles, assim. Até mesmo porque, se alguma delas tivesse em operação no Nordeste, elas também iam estar fazendo a mesma coisa, sabe? Então, acho que aquela coisa de se juntar, de ir em Brasília em conjunto, de colocar disclaimer em jornal de grande circulação aqui em São Paulo, acho que foi um pouco desnecessário isso. Foi um mico, né? Acho que dava para ter sido um pouco mais elegante. E eu acho que expôs uma fissura entre as montadoras, né? No momento que elas precisavam mais se unir. Eu acho que minha opinião também como pessoa física, tá? Eu acho que pegou mal, entendeu? E sem querer defender um lado ou outro, não é essa questão, mas acho que tudo pode ser conversado, né? Acho que o país, a gente já vive uma polarização tão grande em tantas outras esferas que não precisava as montadoras se polarizarem agora, né? Não é o momento, inclusive. Eu acho que tudo é conversado, você pode renegociar, você pode procurar meios de manter o incentivo. E tem aquela velha história, né? Quem está fora quer entrar e quem tá dentro não quer sair. Então, como você falou, né? Se tivesse mais fábrica no Nordeste ali de outras montadoras, não teria essa chiadeira toda. E aí eu acho que tudo é negociável, acho que o incentivo para o Nordeste, eu acredito aí também, mais uma vez, como pessoa física, que a opinião minha é importante. É uma região que sempre teve muito à margem de qualquer investimento econômico historicamente no Brasil. Isso é fato, entendeu? E não tem a ver com, não, é uma coisa assistencialista, uma cota. Não é isso, é porque realmente você precisa de um incentivo para essas regiões, não tem jeito, né? Senão não existiria a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus. Então, acho que tudo poderia ser conversado melhor do que expor essa cisão. Acho que pegou mal para a indústria como um todo. Sim. A indústria brasileira, assim, automotiva. Eu nem vou entrar tanto no mérito, assim, de que a Stellantis merece ou não, o que é que tem que ser feito. Eu acho que pegou mal a maneira como o clima de negociação que se criou, assim, que na verdade não teve negociação alguma. Cada uma tentou defender o seu interesse. Teve muita exposição, sabe? Eu acho que muito discurso daqui e ali, de interesse. E o que é engraçado é que existe no Brasil um agente que poderia muito bem moderar isso, que no caso é a Anfávia. Ela poderia ter, de alguma forma, isso também o Bruno como pessoa física, tá utilizando o termo do Mira. Ela poderia ter entrado nesse campo de batalha e tentar articular melhor, enfim, né, para manter um clima de diplomacia, digamos assim. Só que aí ela se reservou no direito de falar de que ela não se mete
em questões que dizem respeito individualmente para cada a montadora, só que ele é uma das associação, né? Então, Que representa as montadoras. que representa as montadoras, né? Então acho que escancarou uma falta de tato nos diálogos entre as partes envolvidas. Acho que. E uma coisa que é relevante é que, no fim, pega muito mal para a indústria como um todo, né? Porque é um setor que tem... As pessoas apontam muito o dedo para o setor automotivo, né? Essas questões de... Quando a gente pensa em problemas da mobilidade nas cidades, às vezes o setor automotivo paga essa conta. Impacto ambiental e tudo mais. E aí fica esse clima de falta de transparência, né? Porque uma fala, a outra fala o oposto, aí joga um número. E essa briga muito pública também acaba acontecendo isso, né? A impressão da sociedade, né? Do ponto de vista do consumidor, imagina, né? O cara deve estar pensando, eu quero trocar de carro. E a indústria está discutindo incentivo num contexto onde todas recebem incentivo no Brasil, mais ou menos. Você tocou num ponto que eu queria falar, porque assim, ninguém, né, quando vai instalar uma fábrica em lugar X, Y, seja Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte ou Nordeste, né, tem aquele incentivo lá no IPTU, tem aquele incentivo do ICMS local, e ninguém fala isso, né? Todo mundo esquece. E faz parte do jogo, não é uma crítica aos incentivos, não, porque a gente sabe que faz parte do jogo, inclusive mundialmente, é assim, né? As regiões também na Europa e nos Estados Unidos brigam para ter uma fábrica, porque isso traz desenvolvimento. Enfim, então as pessoas meio que... eu acho engraçado isso, né? Se esquece do passado. Muito rapidinho. Rapidinho se esquece disso. É lamentável e assim, que foi uma lavagem de roupa suja meio pública. Muito. Quase foi um programa da Márcia Goldschmidt. Sim, e aí nesse caso a diplomacia se faz necessária porque assim, é um assunto tão espinhoso, porque para o consumidor que está do lado de fora vendo esse pessoal se engalfinhando, como minha mãe fala, na briga, esse cara, assim, a opinião pública, acho que a respeito disso ela é bem clara. Eu acho que... aquela questão assim, as empresas recebem um monte de incentivo e eu pago o meu imposto de renda ali, não sei o que e tal. É um absurdo o tanto que o Brasil já deu de incentivo e o carro custa, sei lá, 100 pau, sabe? Uhum. Acho que a opinião pública está bem formada com relação a isso. Daí a falta de diplomacia, ela mostra para o consumidor que a coisa está bagunçada. Sim. Ou pelo menos está sendo feita de uma forma muito desarticulada, entendeu? Por isso que eu acho que deveria ter um agente um pouco mais... neutro e central e focado nisso para tentar falar, gente, não vamos tentar dar tanta proporção para isso e vamos resolver de alguma forma que não manche ainda mais a indústria, digamos assim, sabe? Exato. Vamos ver como essa história se desenrola agora para o começo de 2024. É capaz daqui um ano, na retrospectiva 24, a gente volte aqui para falar sobre esse assunto ainda. Exato. É verdade. Bora torcer para isso se resolver. Bom, próximo tópico, o nosso aguardado Rota 2030, o segundo ciclo do programa, que aparentemente só vai sair em 2030, né? Estamos entrando em 2024, isso precisaria estar definido até para dar essa segurança jurídica para as empresas, a tal da previsibilidade, né? Que todo mundo gosta de falar, todo mundo na indústria, para planejar seus produtos, sua estratégia para o mercado local. E foi de mês em mês. Não, sai nos próximos 15 dias. Sai no próximo mês. Sai no próximo. E assim a gente foi arrastando e ouvindo isso ao longo do ano inteiro. Então, o programa que agora vai ser rebatizado de Mobilidade Verde está completamente em suspensão, né? Mira, aguardo sua iluminada análise aqui. Me lembrou minha época de faculdade, quando eu estava no sexto período, eu brincava que eu estava no sexto período fatorial, porque eu tinha matéria do segundo, do primeiro, do terceiro, quarto, puxando matéria do oitavo, eu consegui me formar. Mas o que me lembrou, porque assim, a gente sempre está achando que vai sair o programa, né? Vai sair, vai publicar finalmente o programa como a gente está na expectativa. Isso desde quando que a gente está nessa expectativa? Desde maio, mais ou menos. E não sai, fica aquele negócio, não, agora vai, e fica esse clima de suspense. Daqui a pouco a gente, como agiu e ironizou, porque daqui a pouco só vai sair em 2030. E é uma coisa que, como vocês falaram, é um setor que cobra, a próprio setor cobra tanta previsibilidade, né, de todas as esferas, né, e fica nesse compasso de espera, fica nesse compasso de expectativa. E até que ponto isso
retarda, né, uma decisão de investimento de uma matriz. Né? Isso é muito delicado. Então, falta um pouco mais de agilidade. Eu sei que não é um programa para você fazer da noite para o dia, mas assim, o governo deveria se empenhar um pouco mais nisso, e as montadoras também, para uma celeridade nisso, porque já passou da hora. A gente está falando de Rota 2030, brincando assim, mas a gente está falando assim, já estamos em 2024. A segunda metade da década já está chegando. E as metas de eletrificação, tanto lá de fora como aqui de dentro, lá de fora que vão impactar nós aqui no Brasil, e as daqui de dentro já estão batendo a porta. Então, né, a gente já está atrasado, muito atrasado nisso. Então, realmente foi uma decepção, porque a gente esperava que pelo menos até setembro esse programa a gente teria uma clareza melhor desse programa, e a gente não teve isso. Desde que Geraldo Alckmin assumiu como ministro do MIDIC e vice-presidente da República, ele vem falando em todas as oportunidades possíveis. No café da manhã com a comissão dele lá, até evento da Fiesp, que o foco da agenda, né, do ministério dele é a neoindustrialização. Então ele vem batendo isso em todas as tribunas, né, possíveis, ele vem falando sobre mesmo isso. Mesmo sem ser perguntado sobre Mesmo isso. sem ser perguntado. De manhã a gente não fala bom dia para a esposa, ele fala neoindustrialização. Só que daí se fala tanto que o foco é na neoindustrialização, na volta do Brasil aí nas cabeças da industrialização, só que o principal programa ligado à indústria do país no momento, que seria no caso o Mover, né, o Mobilidade Verde / Rota 2030, não anda. Então o que a gente pode depreender disso, ou quem está de fora pode esperar, pode concluir, olhando esses interlocutores falando, vai ser em maio, vai ser em junho, vai ser em julho. O que eles podem concluir? De que o governo não está ligando muito para a industrialização do país. Sim, entendeu? Apesar da mensagem assim, olha, enfática, ninguém está encampando isso, sabe? Olha, não, vamos finalizar isso, vamos sentar com as montadoras, definir os critérios e tá aqui a regra do jogo. Então, quando vai se empurrando com a barriga, né? Que impressão que passa? Posso te fazer uma pergunta, Bruno? Você acha que isso é mais... O que pode estar atravancando mais? São as montadoras, naquele ajuste fino, ou naqueles benefícios, na coisa mais clara, na regra mais clara, ou o próprio governo que está meio que dormindo em berço esplêndido? Ou um conjunto dos dois fatores? Acho que é um conjunto, né? Porque, paralelamente, existem outras pautas importantes correndo aí, como teve a PEC 45 da reforma tributária, enfim. Teve CPI esse ano, entendeu? Teve várias coisas. Mas acho que tem um pouco disso também, de se chegar num texto, aí o pessoal pega o texto e fala, opa, peraí, isso daqui não vai... Isso aqui não está tão interessante para nós como montadora. O governo, tem como você alterar aqui? Ah, vamos alterar. Altera, daí chegou, vem outra montadora. Opa, peraí, isso daí também já vai assim, não é tão interessante para a gente. Então, acho que é um pouco dos dois. Entendeu? O que é natural. Coisa fica encantada ali, né? O que é natural, a gente viu isso acontecer no Rota 2030, quando saiu lá, finalmente, lá no Salão do Automóvel de 2018, que o Temer foi lá no salão, cortou fita e anunciou. Nessa época tava um pouco isso, né? Quantas cilindradas vai ser, se vai entrar isso, vai entrar aquilo e tal. E agora tá acontecendo a mesma coisa, só que, já aconteceu naquele momento e não se aprendeu nada, né? Sim, até porque, claro, eu acho que também tem a questão de ser um novo governo, uma reorganização dos ministérios, né? O Ministério do Desenvolvimento foi extinto e voltou, mas tem essa equipe técnica, né? O Brunão bem disse, acho um ótimo ponto, que está lá, que muita gente, inclusive, está desde o Inovar Alto, tá? Há décadas, assim. Então, as coisas precisariam caminhar mais rápido. Que ele vai sair. E acho que um grande indício disso é que tem montadora já anunciando investimento em híbrido flex, por exemplo. Esse é um ponto que a gente vai falar no próximo radar. Isso, né? Nenhuma empresa ia sair assim divulgando valores se já não tivesse de alguma forma uma sinalização de que, olha, fica tranquilo que vai dar certo. Sim, a eficiência... Confia em mim. As metas de eficiência energética vão ficar mais apertadas, né? Mas eu acho que vale o destaque no meio disso tudo, a legislação não saiu do lugar, mas o rebranding do Rota 2030 para a mobilidade verde aconteceu. Então, acho isso também um movimento muito curioso, né? O esforço
da palavra, né, do discurso. É neoindustrialização, é renomear o programa, e no fim o que interessa mesmo, que é o programa em si e tal, não saiu do lugar. Bom, estamos gravando aqui no dia 4 de dezembro, e em meio à nossa gravação você recebeu uma quentinha aí, né, Mira? Sim, do nosso repórter Vitor Matsubara, que está num evento da Renault e que falou que o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente e ministro, acabou de entregar que a Renault vai fazer um novo investimento em 2026, mas o mais importante, no discurso ele citou que mobilidade verde Rota 2030 sai até dia 13 de dezembro. Então, a gente acabou de falar isso e ele deu essa declaração, né? Deve ter algum espião aqui no estúdio. Com certeza. Alguém aqui, exatamente. Fica mais uma vez comprovada a relevância do Radar Podcast. Exatamente. Influenciando o governo. Mas aí, a promessa agora é dia 13. Agora, vamos lembrar também que já foi prometido para outras datas e não saiu. A gente aguarda. Bora ver os comentários. Confiamos em você, Geraldo. Muito bom. Bom, próximo tema aqui dos nossos micos de 2023, exportações de veículos. A Argentina afundou, nossas exportações afundaram junto, e parece que não há meios da gente fazer novos acordos, novas parcerias, para conseguir vender os veículos brasileiros, tão defendidos pela nossa indústria, né, como com um bom valor agregado, com tecnologia de olho no futuro, e mesmo assim a gente não consegue dar vazão para outros mercados. O que está acontecendo? Acho que todo mundo se pergunta, né? Isso, o que está acontecendo? Em algum momento agora dentro de alguma montadora deve ter uma equipe olhando os números de exportação e falando o que está acontecendo, né? Eu acho que vale como mico também a gente mencionar as exportações, porque já há muito tempo as montadoras, especialmente montadoras de veículos comerciais, vêm falando que estão buscando novos mercados em Oriente Médio, abrindo frentes na África, em mercados similares com o mesmo perfil de consumo do Brasil, né? E o que tem se visto assim, não tem se expandido tanto assim, né? O que se tem visto é o Brasil perdendo relevância em alguns mercados, principalmente aqui na vizinhança. Isso já é uma coisa que a própria Anfávia já expôs em suas coletivas, falando que o Brasil era cativo em alguns mercados na América do Sul e que hoje esses mercados são dominados pela China. Então, assim, tem a questão do custo Brasil, que o Brasil exporta imposto, tem essa série de fatores que, de fato, contribuem para isso, mas, ao mesmo tempo, assim, particularmente, eu esperava mais das montadoras, um pouco mais de proatividade para chegar em outros mercados, algo que não aconteceu. A gente viu montadora falando que conseguiu nomear representante na Ásia, por exemplo, e tal, mas a gente não vê grandes volumes, né? Teve pandemia, é bom a gente também colocar aqui, fazer essa ressalva. Tem também ainda, os fluxos logísticos não se normalizaram ainda 100%, mas mesmo assim, eu tenho visto poucas exportações, né, de veículos pesados, de leves, depende muito de acordos bilaterais, tem essa questão da Argentina, enfim, aí de alguma forma as montadoras não exercem muita influência nisso, mas acho que eu esperava um pouco mais das montadoras de caminhões, assim, de tentar buscar mais mercado, e pouco se conseguiu. Essa falta em termos de volumes, tá, gente? Sim. Essa falta de diversificação da nossa pauta exportadora é realmente algo, e até intrigante, porque assim, se você for pensar, claro, nosso principal destino de veículos vai ser a Argentina por acordos bilaterais, pelo Mercosul, obviamente, naturalmente. Porém, eu acho muito complicado você ficar, não refém, mas você ficar muito dependente de um mercado que vive crises cíclicas. Eu tenho 52 anos. Desde que eu sou criança, a Argentina, eu vejo a Argentina entrar numa crise, sair, tem uma prosperidade, entra numa crise, sai, entra numa crise, sai. E isso é muito peculiar do país. Tá? Sem crítica ao país, não é isso. O normal é a oscilação, não a linearidade. Exatamente. Né? E você não vê um movimento. E a gente sabe que tem os outros mercados vizinhos não tem tanto potencial para um volume de produção grande. Então você tem que recorrer realmente a Neymar, né? Tudo bem, você pode recorrer também ao México, aproveitar o seu acordo bilateral, que eu acho que até o México acabou se despontando como um bom destino no final desse ano, né? A Anfávia mesmo ressaltou isso. Mas assim, né? Tem que procurar um mercado que queira, como a gente estava falando com a Ana Paula Machado, nossa colega aqui de Automotive Business.
tem que mirar num mercado que seja parecido com o nosso, né? Compre esse tipo de carro. O que a gente faz mais aqui? SUV compacto hoje? Então é isso que a gente tem que tentar exportar. Então qual é o mercado? Sei lá, África do Sul, Oriente Médio, é para lá que a gente tem que investir. Então acho que realmente falta uma proatividade maior. É claro que a gente sabe de todas as dificuldades, imposto, falta de competitividade, mas também não adianta ficar só chorando, né? A gente brinca que, né, uma máxima do capitalismo de que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então é hora de vender os lenços, né? Automóvel talvez tenha um complicador maior, porque os veículos que são vendidos aqui, eles são muito para cá, assim, né? Aí, se costuma falar que a indústria vai buscar mercados parecidos com o nosso, tudo bem, mas tem questão de regulamentação de emissões, tudo. Agora, veículo pesado, o Brasil é vanguarda, sabe? Uhum. Sim. Então, assim, eu esperava um pouco mais, assim, desse desempenho comercial das montadoras de pesados, de caminhões e ônibus aqui no Brasil e em outros mercados, sabe? E a gente tem um parque industrial robusto. Isso, sem dúvida. Né? Nossa, demais. Uma capacidade ociosa, inclusive. Exatamente, Só para rechear aqui com alguns dados, as exportações de veículos no geral caíram 13% esse ano. Em contrapartida, em valor, né, a gente teve um crescimento de 8% em relação a janeiro a outubro do ano passado. Mas tem a variação cambial também. Exato, né? tem Mas será tudo que isso. isso também não meio que serve para acomodar um pouquinho também? A gente não está perdendo dinheiro, pelo menos. Pode ser. É um conformismo, né? Financeiramente está tudo certo. Bom, mas último tópico que temos aqui nos nossos micos. Precisamos falar sobre, né, olha o sensacionalismo, o fim do varejo automotivo, gente. Também as vendas diretas responderam ao longo desse ano por metade do mercado. A gente nunca teve em patamares tão elevados, né, de vendas a frotistas, a empresas. E em alguns meses passou de 50%, né? A gente chegou a ter 54% de vendas diretas. Desculpa te interromper. Imagina, ótimo ponto. Disso. E aí o que acontece, né? Isso demonstra, de certa forma, claro que tem questão dos tempos, né? Muita gente usando veículo por assinatura, por locação, outras modalidades, aplicativos de transporte nos centros urbanos. Enfim, tem tudo isso que é difícil comparar, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, mas ao mesmo tempo tem uma certa demonstração de que há um distanciamento do consumidor final, né? Quando a gente fala da venda de veículos. O que vocês acham que está rolando? Quer começar, Bruno? Por favor, Bruno. Não, eu acho, assim, todos os consultores automotivos e especialistas assim, de mercado falam que realmente é muito elevado esse nível de venda direta. Não é saudável para a economia, nem para a própria indústria, e muito menos para a cadeia. Por quê? Aí falando um pouquinho da visão de toda a cadeia, né? Há uma queixa muito grande da parte dos concessionários, dos distribuidores, do método como é feita a venda direta, porque eles, né, na verdade, não participam. Quando são grandes frotistas, não é via concessionária, e há uma queixa muito grande. Há uma guerra fria, inclusive, entre concessionários e montadoras por causa dessa questão de vendas diretas. E todos os consultores que eu falo, eles falam que isso não é saudável, que o ideal seria ter uns 35%, até pelo, como você falou, o momento atual que a gente vive, que a pessoa não quer mais comprar um carro, ela prefere alugar ou usar car sharing, enfim. Comprar um seminovo. Comprar um seminovo, exatamente. Só que é uma coisa complicada, que você parte do princípio que os caras ganham um desconto, né, de 30%, vamos botar. A média é isso, né? Isso, né? Então já é um desconto absurdo. Ou seja, você está impactando as próprias margens da montadora, né? E você fica Eu acho que o nosso mercado está muito dependente dessas vendas diretas. E aí você pensa assim, nossa, imagina se tem uma bolha, não que isso vai correr, vamos bater na mesa, mas não é isso. Mas se houver, né, uma crise do setor específico de grandes frotistas,
Olha como isso vai refletir nas vendas da indústria. Sim. É preocupante. Não, tem um outro ponto, que é o seguinte, eu vejo hoje essa área comercial de veículos muito dependente da venda direta. Bom, o varejo tá ruim, mas a venda direta tá segurando a onda. Beleza, então continua assim. Eu tô vendo um pessoal muito acomodado. Isso é perigoso porque, assim, você falou de bolha, etc e tal. Mas tem uma outra questão que é a seguinte, os grandes frotistas, eles estavam comprando um carro agora, ultimamente, muito rápido, porque eles passaram um tempo de pandemia sem carro para comprar. Sim, então, até para acelerar o processo de renovação, se comprou muito carro nos últimos meses. Só que tem um problema. Vai chegar um momento que essas entregas vão se normalizar. E a média da idade da frota vai voltar a um patamar normal e as locadoras vão fazer o seguinte, a gente não precisa comprar tão rápido quanto estava sendo feito. E o que vai acontecer? Sim, com Exato, certeza. Vai ter um impacto direto na indústria. Eu acho que assim, tem essa questão de financiamento que acaba pesando na hora da venda? Tem. Isso todo mundo sabe, o crédito está caro, etc e tal. Mas assim, tanto a distribuição quanto as montadoras têm que fazer alguma coisa para vender mais. Sabe, não dá para ficar só numa posição de que tá tudo muito ruim, tudo muito, como eu posso dizer, tá tudo tão adverso que eu vou ficar aqui só falando que a culpa é do crédito. Não dá para ser assim, né? Até porque, como o Mira falou, o mercado brasileiro ele é cíclico também, como a Argentina. Entendeu? Não é de hoje que tem um sobe e desce. Então, acho que falta um pouco dessa proatividade também de tentar achar um jeito, né? Que nossos ciclos são um pouco mais longos. Da Argentina são curtos. É a única diferença. Entendeu? Não dá para ficar só nessa de vamos pegar um pouquinho ali que sobrou da reoneração ou da desoneração do diesel, sei lá o quê, e fazer um programa para atender um mês ali se vender um pouco mais. Sabe? Sim. Tá muito dependente disso. Eu acho que ainda falta um pouco de criatividade até. Do varejo e das concessionárias de tentar achar meios de se vender mais, sabe? Não é possível que chegou num limite, entendeu? Sim. Não, e cabe, inclusive, a reflexão, né, gente? O que está acontecendo? Claro, tem endividamento das famílias, questões econômicas, crédito e tudo mais, mas o que acontece? Será que a oferta de produtos, a questão do portfólio, está aderente ao consumidor brasileiro? Também tem essa parte, né, que vale aí dar uma olhada. A suavização, ela veio para ficar. Só que o que não acontece até agora, eu acho que talvez fosse o caso de alguém virar e bater na mesa assim, falar assim, olha, o patamar de compra hoje é esse, gente, entendeu? Quem não consegue chegar vai pro seminovo. Alguém tem que assumir isso, só que ninguém assume porque isso daí escancara uma outra coisa, tipo assim, olha, o nosso parque industrial ele já não é para aquele volume que a gente fala de que foi 4 milhões e não sei o quê. Já está menos e é menos. Ó, gente, hoje carro zero só que com valor agregado maior. É entendeu? Isso. É isso. Eu acho que de repente cair a ficha é muito velho, é um termo muito velho, né? Não, somos jovens aqui nesse podcast. É fazer o download do negócio, entendeu? Entender isso de repente. É realmente uma redefinição da nossa própria indústria de falar, não, cara, a gente não precisa de tanto volume, a gente precisa realmente de valor agregado. Mas aí você cai num problema realmente do mercado brasileiro e aquela coisa que o carro ainda é visto como um bem de consumo de status, por mais que o cara compre um subcompacto ou um SUV, é o carro dele, então, nossa, eu não posso comprar esse SUV. Eu acho que para a cabeça do brasileiro, ainda mais da classe média brasileira, isso é muito complicado ainda. Não sei, aí é uma outra discussão também. Bom, é uma boa polêmica, né? Acho que vale até um episódio exclusivo. Um episódio exclusivo sobre varejo. Então vamos parando por aqui. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, aguardamos comentários. A gente forçou a barra em algum mico, Faltou deixamos... algum... deve ter ficado alguma coisa de fora, não é possível. Não é possível. E no próximo episódio a gente vai falar dos sucessos de 2023. Vamos falar de coisa boa. Então, a gente espera você, se quiser deixar sugestões aí, quem está nossa audiência maravilhosa, sugestões do que foi legal esse ano pra gente comentar. Aguardamos, estamos sempre abertos, né? É isso aí. Muito bom, valeu, pessoal. Um abraço, Gi, um abraço, Mira, quem tá nos ouvindo, até a próxima. Um abraço, Bruno, um abraço, Gi, obrigado mais uma vez a todos os ouvintes e espectadores. Um abração, obrigado. Valeu.
Tchau.